Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre os meus 4 anos de casada, que vai acontecer nesse mês, no mês de maio. Então eu quero falar de forma breve, mas depois eu vou estar mostrando para vocês um pouco mais com detalhes sobre como é que vai ser, o que a gente vai fazer para comemorar. Então, eu só queria falar rapidinho aqui com vocês sobre isso, que é dia 23, vou estar completando 4 anos de casada e dia 22 meu esposo faz aniversário. E o mais legal foi que ele vai pedir esses 2 dias, né, no trabalho, e a gente vai simplesmente estar saindo, se divertindo, fazendo coisas as dois, né? Também vou ver se eu encontro pelo menos um filme de romance. Meu esposo não é muito, assim, chegado a filmes de romance, mas eu quero ver se eu acho um legal pra pelo menos a gente assistir também. E eu vou tentar fazer mais vídeo pra falar com mais detalhes pra vocês. Quero também mostrar a roupa que eu vou estar saindo pra gente comer fora. Então já sei a roupa, vai ser um vestido. E aí eu queria mostrar isso pra vocês, sabe? Também não deixar passar em branco aqui no canal. Deixei de fazer, tem eu acho uns 12 dias, se eu não me engano, que eu não faço vídeo aqui no canal, mas tem um propósito sobre isso. Talvez eu conte mais pra frente isso com mais detalhes. Mas esse tempo, assim, eu preciso, sabe, tirar esse tempo. Tá sendo ótimo pra buscar a Deus, ficar um pouquinho longe aqui do YouTube. E vai ter mais vídeos. Só que eu tô me organizando também pra trazer vídeos de qualidade, tô organizando também eu dentro de mim, né? Não somente o fora, mas também eu precisava organizar sobre o que estava dentro de mim, o meu emocional, sobre também o que eu quero fazer aqui no YouTube, o que eu também quero fazer além do YouTube, também eu estava pensando muito sobre isso, por conta de que o meu erro antes, aqui do canal, era que, ainda que eu planejei, não, vou fazer só 5 vídeos na semana, e era de segunda a sexta que eu queria fazer a meta, e ainda assim estava me consumindo, sabe? Então, eu vou tentar ver se eu faço outro vídeo. Se vocês quiserem saber sobre a história, também posso contar pra vocês a nossa história. Também por conta que eu vi assim, é totalmente diferente quando a gente tá no processo de noivos, né? Ou então um processo de namoro. Eu mesma cheguei a fazer coach, então por ser à distância, era um namoro à distância, ou também coach, né? Porque a coach, se vocês não sabem, né, que é um movimento evangélico que é pra só beijar no na hora que casar, só pode beijar, ou então só pode beijar depois que estiver noivo, sabe? Isso se chama corte. E aí eu achei interessante por conta de que. Deixa eu só aqui trocar, que a mão já começou a doer. Eu achei interessante por conta que ou melhor, essa ideia, não movimento, mas essa ideia começou com um americano, que foi aqui dos Estados Unidos, que ele chegou a ter esse entendimento, chegou a ver que Deus iria abençoar muito mais e que seria muito melhor para o casal fazer a corte, que ele deu esse nome, né? Do que um namoro normal, mesmo que fosse só beijo, assim, só não teria outra coisa além do beijo, né? Não iria avançar mais o sinal. Mas lembrando aqui de mim, né? Eu vou falar agora aqui de mim. Ah, mas só uma coisa sobre esse assunto, se você tem mais curiosidade, tem um livro que fala eu, eu deixei o namoro, uma coisa assim. E tenho esse livro
eu acho que o nome do cara é Joshua. Então você procura, se você tem interesse de saber mais sobre isso, se você ainda não casou e tem vontade de conhecer mais sobre esse ensinamento dele. Então, mas voltando sobre aqui a história, falar um pouquinho na parte do meu namoro, coach, à distância, né? Então a gente ficou praticamente 2 anos. Eu no Brasil e ele aqui nos Estados Unidos. E é interessante por conta que muita coisa já aconteceu, sabe? Assim, que esses 4 anos que a gente tá junto depois que eu vim pra cá. Então, assim, eu só posso dizer que eu não imaginava que iria ter muita coisa. Muitos, assim, desde quando eu comecei o namoro à distância. Então, meu esposo, que na época, né, era pretendente, então foi interessante por conta que ele estava na Virgínia. Ele estava em outro estado, para vocês entenderem. Ele estava em outro estado. Então, depois que ele mudou de estado, né, ele veio para esse estado que a gente está aqui agora. Eu ainda não estava aqui, mas eu sabia de tudo. Eu orei, fiz uma meta de oração e fiquei orando para ele porque ele também ficou desempregado e tudo isso à distância. Então, eu fiz uma campanha, vou dizer esse nome, né? Eu fiz uma campanha de oração para ele 3 meses e o bom é que tinha um livro que me ajudava a fazer as orações. Eu encontrei um livro muito bom da Estônia Martin e foi interessante porque eu terminava o livro e ele ainda não tinha achado emprego. Aí eu continuava a orar por ele até ele achar esse emprego. E é o emprego que ele tá até hoje. Ele, graças a Deus, cresceu no emprego. Então, logo que a gente se casou, ele já tinha crescido no emprego. Depois que a gente se casou, a gente chegou a ter assim um aperto financeiro. O aluguel ia aumentar, né? Ia terminar o prazo com a gente no aluguel e era 40 minutos, se eu não me engano, pro meu esposo. Meu esposo viajava, ficou em torno de uns 2 anos praticamente viajando. E graças a Deus ele nunca questionou sobre isso. Ele falava assim, não reclamava comigo, mas ele só falava assim que não gostava de acordar cedo. Só isso que ele falava. E a gente conseguiu encontrar outro local, e não somente isso, a gente encontrou outro local e tivemos que mudar também de cidade por conta disso, para a gente achar um local perto do trabalho dele. Então hoje é 10 minutos para ele chegar no trabalho. E eu achei interessante aqui, gente, eu não sei como explicar. Por conta assim, quando a gente pensa em cidade, ir para outra cidade, né, a gente coloca assim, no Brasil, né, é tipo assim, difícil, né, só nas férias, não é assim toda hora. Mas aqui nos Estados Unidos não, é tipo, as pessoas olham diferente, não, esse negócio de barreira é totalmente diferente. Eu mesma, para ir para a igreja, eu viajo 40 minutos para todo domingo para ir simplesmente por conta da igreja. A gente fez questão que ir para essa igreja, viajar 40 minutos. Mesmo que a gente deixou o local, né? Mesmo que a gente está em outra cidade. Então, e o trabalho do meu esposo não é na cidade que a gente está. O trabalho dele, ainda que são 10 minutos, é em outra cidade. E eu não sei como explicar isso. É algo assim, daqui, né, do país. Mas é 10 minutos, sabe? É 10 minutos de viagem. É praticamente, mesmo que é outra cidade, é muito próximo. E assim, a gente também não está morando, né? Atualmente a gente não está morando no centro da cidade, a gente não está no centro. Mas a gente mora perto de escola pública americana. Então, assim, não é um local assim ruim, sabe? É um local razoável. E
a gente priorizou, a gente colocou metas, a gente tinha um prazo, né? Fora por conta do aluguel, né? Então, já ia acabar o nosso tempo de aluguel no outro apartamento. Então, a gente tava assim desesperado achando o local. Meu esposo tinha fechado e a gente ainda não sabia, já tava terminando assim o tempo e a gente não sabia qual o local, a gente ia em vários e era, às vezes até encontrava bom, só que por conta do preço era mais difícil pra gente. Então, logo que a gente viu esse apartamento aqui, o problema desse apartamento foi que tudo aqui é assim um processo, né? Então a gente já queria, o quanto antes, a gente já queria pelo menos já trazer as coisas para poder assim adiantar na parte de não deixar nada, para poder entregar no tempo certo e tal. Só que mesmo que meu esposo falou que queria o local, ainda assim não podia trazer as coisas e teve que esperar. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente também teve a ajuda da família do meu esposo, que ajudou na hora da mudança. Isso foi muito importante. E também meu esposo chegou a alugar um caminhãozinho, um caminhãozinho, né? Não um caminhão, mas pra você entender, era um caminhãozinho que, graças a Deus, deu metade das nossas coisas e depois a gente teve que voltar para pegar o resto com o carro dele e tal. A gente ia colocando no carro dele o que não conseguiu levar nesse aluguel do caminhãozinho, no caminhão. E mas assim, por conta de que, deixa eu só ajeitar aqui, gente, que tá incomodando. Então, por conta de assim, já tinha alugado uma vez e era só pra um dia, então não deu assim na parte financeira pra alugar de novo. E a gente tentou aos poucos trazendo com o carro mesmo do meu esposo. E assim, ele tem uma caminhonete do trabalho, não é dele. E não pode de jeito nenhum usar, se não é pra usar com coisas do trabalho dele, que é uma caminhonete do trabalho dele, ele não pode usar, não poderia usar, mesmo assim, sabe? E aqui é tão restrito, não é como no Brasil pra ele falar pro chefe, dizendo, chefe, me presta aqui sua caminhonete e tal. Não existe isso. Aqui é muito mais rígido e acho que somente mesmo quando faz amizade, aí sim você pode pedir para seu amigo. Se você morasse aqui nos Estados Unidos, então você poderia falar para seu amigo ou amiga, né? Coisas assim do tipo que precisa de alguma coisa, precisa de ajuda e ver se seu amigo ou amiga americana ou americano, né, puder te ajudar. Mas fora isso, é algo assim que eu não gosto. Que eu não gosto aqui dos Estados Unidos por conta disso. Claro que a maior parte eu gosto. Tem muita coisa, né, pra encher a boca e falar bem daqui, desse país. Mas, claro que não é perfeito. Existem sim certas coisas, sabe, que... Enfim, que eu posso fazer outro vídeo pra contar, né, pra falar. Mas esse vídeo mesmo era pra falar um pouco, assim, da comemoração que a gente vai ter esse mês. E dia 14, se eu não me engano, é o Dia das Mães aqui. Eu não sei se é o mesmo pro Brasil, tenho até que verificar, né, pra poder dar Feliz Dia das Mães pra minha mãe e também lembrar pro meu esposo pra ver se ele faz um cartão pra mãe dele, envia. E eu tenho até uma blusa pra dar pra minha mãe e eu não sei como é que eu vou fazer pra dar, tá? Tá guardada, quero dar pra ela, só que não sei como. Então, gente, era isso que eu queria contar pra vocês, coisa rapidinha. E espero que vocês fiquem com Deus. Eu vou tentar ver se eu faço o mais pronto possível outro vídeo. Então, é isso, gente.
Fique com Deus e até a próxima.